Desde Hartford, Connecticut, no meio de muita neve, está no ar o programa Curva do S no Esporte Interativo. Acompanhe no Curva de hoje o trabalho da CBA para a temporada de 2013. José Santiago e o projeto de trazer pilotos brasileiros para os Estados Unidos. Marcas e pilotos paulista. E, como sempre, o segmento de arrancadas. Nós começamos o programa batendo papo com o representante da CBA, que fala sobre o trabalho da entidade para essa temporada de 2013. Para a temporada 2013, o que a CBA tem feito, a questão de vocês, oficiais de pista, a equipe que acompanha todas as provas do Brasil, qual é o treinamento, a evolução que a CBA está tentando com vocês? Bom, Mosqueta, tudo bem? Na verdade, a CBA já há uns 3 anos, com a criação inclusive da Comissão de Velocidade e via CTDN, Conselho Técnico Esportivo Nacional, vem oferecendo para nós uma série de treinamentos, seminários, simpósios, a gente discute nossas dificuldades e tal, avalia regulamentações, porque na verdade os regulamentos prevêem algumas questões e os oficiais de competição, comissário, diretor de prova, que depois tem que efetivamente aplicá-los. Então, tendo alguma dificuldade nesse sentido, a gente tem se reunido sempre, 2 ou 3 vezes ao ano. Agora, semana passada, já 2013, iniciamos um trabalho com uma empresa de recursos humanos, independente da CBA, que é importante. Está fazendo uma avaliação de perfil, necessidades, de eficiências, deficiências, enfim, para formar realmente um book, né, um caderno de treinamento para os oficiais, para os novos e para os que já estão, mas principalmente para criar novos oficiais, já que a gente tem uma infinidade de campeonatos e a equipe é pequena, né? Então, para ser um oficial de competição, não basta só ter o entendimento, ter o conhecimento, ter capacidade de aplicação, a gente tem que ter a disponibilidade, afinal de contas não é ainda uma função profissional, né? Nós não vivemos, todo mundo tem sua atividade profissional paralela e a gente tem esses finais de semana, né? Que a gente deixa o nosso trabalho principal para exercer essa função. Então está sendo feito todo um trabalho de estruturação nesse sentido, para trazer boas condições para os oficiais. Pessoal de casa saber, existe algum tipo, um treinamento diferenciado para algum tipo de categoria específica ou é uma coisa que é regra básica para todas? Né? A espinha dorsal é igual para todos, né? O CDA comanda basicamente toda a regulamentação do esporte. E cada categoria tem sua particularidade, né? Aí, a nível pega uma GT3, tem uma janela para troca de pilotos, já na estoque não é assim. Aí tem categoria que larga lançado, tem categorias de fórmula, que larga parado, categoria que inverte o grid, então essas questões particulares. Mas a espinha dorsal basicamente é sempre a mesma. A impressão que eu tenho é que há tempos atrás a gente tinha muito mais, talvez protestos, mais reclamações. Tu acha que hoje está mais, vamos dizer, mais calmo, entre aspas, porque a pilotada está começando a ler o manual da CBA lá, ou a própria CBA está começando a impor as coisas de uma maneira que se compreenda, se cumpra e deu? Isso aí passa por uma série de detalhes. Primeiro, quando existe uma boa avaliação dos comissários para tomar uma decisão, isso cria um reflexo positivo entre os pilotos. Então os pilotos já têm a consciência de que não, o pessoal está aí, o pessoal realmente, naquelas questões necessárias, eles fazem um julgamento e aplicam a penalização. Então o próprio piloto já vai para a pista com outro sentimento, por ter um nível de diálogo bem aberto, inclusive e principalmente com pilotos e promotores, deixando bem claro situações que são difíceis, as que são quase impossíveis de serem executadas e tal. Então, para ter um cuidado na hora de fazer uma regra que depois cria um problema para executá-la. Então, a gente por aí já conseguiu aparar bem essas arestas. Então, nas competições a gente tem conseguido um nível muito mais tranquilo, como tu estava dizendo, né? Então, na verdade não é os pilotos, não somos nós, não é a CBA, é o conjunto todo dos participantes que fazem a festa, equipes, preparadores, enfim, todo mundo, inclusive pessoal de imprensa, que a gente brifa, né, todas as etapas. Então a gente criou um nível de entendimento e diálogo das coisas que vem trazendo uma progressão contínua, sempre tem para melhorar, mas já se alcançou muito bom, bastante tranquilo.
Agora um pouco da história do automobilismo brasileiro com o segmento Maquineta do Tempo. A primeira corrida na América do Sul, apesar de haverem algumas divergências, aconteceu de fato em Buenos Aires. Dava partida no bairro de Recoleta e terminava no que se chamava Hotel Tigre. Então foi uma corrida que aconteceu em 1906 e no Brasil apenas em 1908 é que na área urbana da grande cidade de São Paulo, o que se chamava Itapecerica, é que aconteceu então uma prova. Essas primeiras corridas na América do Sul, e é um automobilismo que até hoje tem um nível de integração muito importante, muito forte, fizeram já nesse primeiro momento um certo nível de integração. Com o título de La Primeira Carreira de Automóveis em América del Sur, esta corrida foi a grande manchete dos jornais argentinos. Seu impacto atravessou fronteiras e foi sentido aqui, no Brasil. A prova foi disputada no dia 9 de dezembro de 1906. Contou com mais de 15 participantes e foi organizada pelo Automóvel Clube Argentino. Bom, depois daquela primeira corrida em Buenos Aires, na Argentina, veio a primeira prova brasileira, a prova de Itapecerica da Serra, na Grande São Paulo. A notícia de uma corrida de automóveis na Argentina chegou rápido aos ouvidos dos poderosos barões da agricultura brasileira, que não quiseram ficar atrás. Começava assim a troca de informações entre esses dois países no automobilismo. Depois de fracassadas e desorganizadas tentativas de corridas em hipódromos, surgiu a criação do Automóvel Clube Paulista e do Automóvel Clube do Brasil. Este último foi o responsável de organizar a primeira corrida da história brasileira. O circuito levou o nome de Itapecerica da Serra. O trajeto de ida e volta teve largada no Parque Antártica em direção à cidade de Itapecerica da Serra. Em total, foram percorridos 75 quilômetros. Uma grande multidão acompanhou a largada e chegada no Parque Antártica. A elite paulista não deixou de prestigiar tal evento de tamanha grandeza. Na Fórmula Júnior, um ex-piloto da Pickup Racing tem agora o sonho de ver o seu filho competindo. Isso é uma área que eu pensava em poder acompanhar alguém, um piloto, viajar junto, e estamos fazendo uma parceria muito interessante. Começamos no kart, com 9 anos ele começou, hoje está com 14 já graduados, e temos vários títulos já que ele conseguiu ganhar nas pistas aí, e eu estou satisfeito com isso, e agora estamos partindo para uma nova etapa que é a Fórmula. Dando apoio ao pessoal do Rio Grande, estamos vindo do Paraná para correr aqui, e acredito que vai dar certo também. Acreditamos na organização, acredito na equipe e do piloto também. O pai sempre quer melhor pro filho, né? Se tu tá aqui com o teu filho, é sinal que o automobilismo te fez bem, então. Se tu quer que ele esteja aqui, acho que é um caminho legal para um garoto, né? E a formação de um homem também, de uma pessoa, aprender a ter respeito, ter diretrizes, disciplina. Então tudo isso ele consegue, além da educação que tem em casa, no colégio, andando, viajando e competindo com as pessoas, respeitando, da uma forma que deve ser. Eu acho que ele vai ter uma grande possibilidade de ter sucesso na vida, assim como pessoa, como gente também. Fernando, como é que é essa convivência aqui do pai, do pai que foi piloto ainda, cara? Rola uma pressão do pai ou é tranquilo? Realmente era pra rolar uma pressão, né? Mas meu pai, ele sabe como é que é e ele realmente fica tranquilo, não me força nada, não bota pressão. Sempre deixa tranquilo, que é essencial, né? Pra poder ter um desempenho melhor na pista ou fora. Tu acompanhaste quando criança ele na picape lá, não? Eu ia, mas não dá pra me lembrar muito, né? Que eu era menor, mas eu tenho umas lembranças assim quando ele era na picape. E era bem legal assistir as corridas, ir na caminhonete e ver as coisas assim de corrida mesmo. Delino, quando teu filho te disse, ou ele chegou a te falar isso, pai, eu quero ser piloto, não? E se ele falou, qual é a reação que tu teve? Isso aconteceu natural, nem lembro bem como é que foi. Sei que a gente conversou e falei para ele, vamos comprar um kart para andar. Ele falou, vamos comprar, levei o kart, ele começou a andar. E já de cara já começou a ganhar as corridas lá em Curitiba, da Piazzada lá. E aí incentivou ele, ficou com incentivo, e a gente ficou animado e deu um seguimento. Então aconteceu naturalmente. O pai Bueno, piloto,
fica uma vitória do Fernando, tu fica mais feliz com uma vitória tua ou com do filho? Logicamente com a dele, né, cara? E a gente quando ele tá vencendo, se ele tá competindo, a gente tá ganhando junto, porque estamos sempre juntos. E agora no Curva do S, o segmento de arrancadas. Arrancada com o apoio de Fueltech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com. Jaque Balo, nosso repórter do Curva do Oeste de arrancada. Jaque, a gente estava falando antes sobre os Gols, que é o carro mais utilizado na arrancada, e carros como o teu, e tu falou que tem muito Gol, que gasta muito mais, porque eles quebram bastante em comparação com o que tu gasta no teu carro. Explica isso. Na verdade, hoje em dia, não só pelas quebras, mas pelo nível que o pessoal está conseguindo alcançar nesses Gols. Estão conseguindo fazer motores muito fortes e às vezes a caixa de transmissão não aguenta o motor que eles estão fazendo. Então eu às vezes tenho a impressão, entendo que se gasta tanto hoje em dia em 4 cilindros quanto se gasta num V8. E eu acho que a resistência de um V8, um diferencial e uma caixa de marcha bem feita, eles quebram muito menos do que os 4 cilindros. Quantas competições tu participa, quantas puxadas por ano, quantos eventos mais ou menos, um resumo de custos, quanto custa para ti correr e quantas vezes tu corre durante o ano? Olha, na verdade a gente está sem pista no nosso estado, então esse ano é a primeira vez que a gente está andando com esse carro numa configuração nova e hoje é o 3º dia de competição, a gente já fez quase 15 puxadas e não colocamos nem uma chave no nosso carro, enfim, a gente acertou uma vez e está andando, o carro não quebra, já chamaram a gente até de táxi, que diz que toda hora vê o carro passando, e a gente fica satisfeito, porque não quebrou, é custo a menos que a gente tem, então a integridade do carro é interessante por questão de custo também. E em matéria de tempo, a consistência é a mesma, ou seja, tu tá acelerando, não tá poupando o carro, tu tá acelerando? Não, de jeito nenhum, o nosso carro tá igual um relógio, nós estamos andando na casa de 11.3, 11.2, 11.13, 11.2, sim, o carro é o mesmo, se você não muda a sua forma de tocar e a pista também não muda, o tempo vai ser praticamente o mesmo. Agora fala sobre o prazer desse carro, desde a tua compra até o teu fora, imagina tuas filhas, é o teu dodói o carro. Na verdade, realmente, minhas paixões são as minhas filhas e esse carro. Eu comprei esse carro a princípio para poder andar com ele na rua, a gente tinha um clube de hot road em Belo Horizonte e a gente sempre passeava, viajava com o carro. E eu conheci Curitiba, um evento uma vez, e gostei muito do festival. A primeira vez eu vim para poder assistir, era espectador, e resolvi fazer uma transformação no carro porque deu vontade de participar das competições. Tem muita gente que chama a gente de maluco, é um clássico, um Chevrolet 2 portas sem coluna, ele é raro, até na América onde ele foi fabricado, mas eu acho que o prazer da gente construir o carro e depois poder andar nele compensa tudo. Agora é verdade, quando fosse a Miami ano passado, tu gostou mais dos Dodges, tá pensando em comprar um Dodge? Não, isso não, eu tenho inclusive tatuado no meu braço o símbolo da Chevrolet. O meu preparador, ele é muito bom em Dodge, ele gosta muito de Dodge, e a gente brinca muito, que eu falo que quando ele tiver com o boné da Chevrolet, que ele não pode botar a mão em Dodge. Porque, na verdade, é a rivalidade. O Chevrolet sempre brigou contra os Dodge e contra os Fords, Os Fords brigaram sempre contra o Chevrolet. Lá na América, você sabe disso, o motor mais vendido é o Chevrolet, Tem muito Dodge, muito forte, mas o Chevrolet que manda, a gente sabe disso. Arrancada com o apoio de Fueltech, injeção eletrônica programável, Master Power, turbos de alta performance e Full Power. Acesse o site www.nitrando.com. O Curva do S vai fazer uma pequena pausa no esporte interativo. Logo após o intervalo, voltamos com Marcas e Pilotos Paulista. José Santiago, piloto do Marcas e Pilotos Paulista, fala sobre o seu projeto de trazer pilotos brasileiros para correr nos Estados Unidos. Eu já levei alguns pilotos para fora, para correr fora do Brasil, com um custo bem menor do que se correr aqui no brasileiro, E a gente está começando devagarinho, a gente está andando de Mazda, Miata, que seria mais ou menos o similar ao Marcas aqui do Brasil, o Marcas e Pilotos, carros 1.6, 1.8, E está tendo bastante interesse da pilotada, inclusive eu já tenho a agenda para março e abril, já tem a agenda já quase que cheia. E várias pessoas já confirmadas, depois eu posso até falar as datas, quais que são e aonde serão, porque a gente corre em Miami, Sebring e Daytona.
né? São os três circuitos. E o pessoal aqui do Marcas está bem empolgado e eu vou também participar, eu vou correr, eu vou com eles, então para mim vai ser um prazer ainda maior levar os meus amigos e me divertir. Santiago, é uma coisa que é do esporte, ninguém está livre disso, está ali na pista, pode acontecer. O piloto der uma panca lá, como é que se resolve isso? Tem um seguro, tem alguma coisa? Não? Você tocou, é uma excelente pergunta, porque você tocou no ponto crucial. Todo mundo me pergunta isso. Pô, Santiago, pera lá, mas e se eu bater? O que vai acontecer? Como é que faz? Bom, muito bem. Você tem 3 opções. A primeira opção é você conhecer a pessoa que você aluga o carro. Eu já conheço algumas pessoas, eles já sabem como é que a gente dirige, e eles já não tem, digamos assim, eles não te requisitam nada. Mas um piloto que vai lá, desconhecido de outro país, você tem 2 opções. Primeiro é o seguro, são $220 por dia que você paga. Se você bater o carro, capotar, pegar fogo, explodir, o seguro repõe o carro para o preparador inteiramente. E a segunda opção seria a caução. Então, a mesma coisa acontece aqui quando o piloto é novo, ninguém conhece. Você me dá um cheque caução de $3.000, eles exigem $3.000. Aqui a média é 5 a 8, 10. Você me dá um cheque caução. Se por uma eventualidade você bater, a gente vai utilizar esse dinheiro ou parte desse dinheiro para arrumar o carro. Mas lá é muito barato. Por exemplo, um Mazda Miata top, o campeão regional da Flórida, tá para vender por $10.000 completo, que é 1/3 do que a gente paga aqui, né? 30 de março, West Palm Beach, que é um circuito misto também. Depois nós vamos ter no dia 6 de abril, Miami Homestead, mesma coisa que Daytona. A gente pega parte do circuito oval e o mistão, né? Que a gente já fez um treino lá. E dia 14, Daytona, de abril. Então é um final de semana após o outro. Sábado e domingo, 2 dias. Eu sei que eu te encontro no Facebook lá, José Santiago, o que mais? É o site? Isso, legal. O site é muito simples, é Crazy for Auto, loucoporcarro.com. E lá tem a precificação, tem a tabela de preços, é muito barato, um Camaro sai por R$1.700 o dia, então é acessível, né? A pessoa que vai para os Estados Unidos para passear, para fazer uma compra e quiser andar no autódromo, isso tudo incluído, aluguel de pista, carro, assessoria de pista e inscrição, tá? R$1.700, a partir de R$1.700, então é um custo muito acessível para todo mundo que quiser conhecer um carro novo, andar no autódromo novo. Essa é a facilidade que os Estados Unidos têm comparado ao Brasil, ao preço, né? E depois da confirmação do piloto Luiz Razia na Fórmula 1, voltamos ao tempo e mostramos um bate-papo que tivemos com ele em 2010. Hoje no Curva do Oeste nós temos uma presença especialíssima. Luiz Razia, 21 anos, piloto baiano, que ocupa o cargo de test driver na equipe Virgin na Fórmula 1 e também compete na GP2. Luiz, como é que é a expectativa de estar na cara do gol, já prontinho para ser mais um brasileiro nessa grande história que a gente tem na Fórmula 1? Bem, 2011 vai ser um ano realmente de muitas apostas, porque tem 50% de chance de ir para a Fórmula 1, como também não. Então vai depender muito dos patrocinadores e das opções que eu tiver para 2011. Eu tenho muita vontade de ir para a Fórmula 1 e a gente está realmente se esforçando muito para isso, mas depende realmente de patrocinadores e também de alguns resultados na GP2 que eu também esse ano venho obtendo durante o ano. Como é que é essa temporada intensa que você está vivendo em 2010, alternando as suas corridas na GP2 com a sua participação na equipe Virgin de Fórmula 1? Como é que é a jornada? Você deve trabalhar das 6 da manhã às 6 da tarde, sem descanso. Conta um pouquinho pra gente como é que é. Bem, na verdade, a Fórmula 1 começa cedo, na sexta, e eu tenho que participar da reunião dos engenheiros e de todo mundo da Fórmula 1. Então eu fico ali no box da Fórmula 1 desde manhã cedo, participo da reunião, vou para o treino livre, observo todas as comunicações entre pilotos e engenheiros. E no meio do treino eu tenho que partir para a GP2, porque tem o primeiro treino da GP2, que é somente meia hora. E eu tenho que me preparar, tudo, ver como é que está o carro, falar com os engenheiros, ter um pequeno briefing primeiro antes de entrar no carro. E depois do treino livre a gente tem um pequeno debrief com os engenheiros para falar um pouco do carro também. E eu tenho que correr já para a Fórmula 1, porque vai ter o segundo treino livre da Fórmula 1. E no meio do treino da Fórmula 1 já tenho que correr de novo para a GP2,
que tem a qualificação, então realmente é um dia muito corrido, é um dia também de muita pressão, realmente é uma etapa da minha vida que está custando muito esforço e muita dedicação para atender as duas categorias, mas enfim, está sendo uma boa oportunidade para aprender e para melhorar como profissional. Todo mundo quer saber como é a vida de um piloto de testes sem ter testes da Fórmula 1, que os testes são proibidos. Como é que é a sua vida fora das pistas como piloto de testes? Na verdade, a gente trabalha do mesmo jeito como se estivesse testando. O sistema de simulador agora que as equipes de Fórmula 1 têm é um sistema muito avançado. É uma plataforma com 6 suspensões, a gente desfruta de uma tela curvada grande e a gente pode fazer simulações tanto de engenharia quanto para pilotos também, para conhecer as pistas e conhecer pneu e tudo mais. Então, essa parte de simulação é uma parte muito avançada que hoje os pilotos estão aproveitando pela deficiência de testes da Fórmula 1. E, além do mais, o conhecimento dentro da equipe, todo o envolvimento com os engenheiros e a própria acompanhamento no paddock com todas as pessoas que precisam ter um relacionamento bom para conseguir uma vaga no futuro. Então, essa parte dos testes limitados na Fórmula 1 é realmente uma parte que não é muito bom para os pilotos, mas tem outras partes que a gente também está tentando tirar proveito dessa deficiência. Mas a tua hora está chegando. No fim de novembro, ao fim da temporada, você vai participar dos testes estreantes. Como que você se sente sabendo que você está bem perto de realizar o seu sonho de fazer um teste completo com o carro de Fórmula 1, junto com os melhores engenheiros do mundo, contra os melhores pilotos do mundo? Como você se sente? Bem, acho que para todo piloto que sonha em chegar à Fórmula 1, esse dia de teste que eu vou ter no final do ano vai ser um grande dia. Muitas pessoas não têm nem a capacidade de entender o quanto que é difícil essa profissão, até pelo fato de ser uma profissão que depende muito financeiramente e que não depende somente do piloto, mas de toda a família apoiando o piloto. E quando a gente sofre também uma família inteira, e é realmente muito difícil, é uma estrada muito dura que às vezes a gente se pergunta, é isso mesmo que eu quero? Porque a gente realmente passa muitas dificuldades e muita pressão psicológica e a gente tem a própria carga nas nossas costas que a gente quer ter resultado, as outras pessoas falando de você, e esse momento que vai ter o teste é de uma grande satisfação minha como piloto de chegar a esse teste de Fórmula 1, realmente ter a oportunidade de mostrar meu talento para a equipe e quem sabe ter um contrato futuro com a equipe. Como você classifica o seu estilo de pilotagem? Eu sou muito determinado, muito agressivo quando eu preciso e também sou um piloto que procuro bastante o acerto do carro e tento fazer o melhor para o carro estar em ordem, para o meu estilo de guia, que é um estilo mais conservador no pneu, mas bastante agressivo para ultrapassagem e determinado nas horas de colocar as voltas juntas para qualificação e também corrida. E o assunto sendo Fórmula 1, vamos conhecer uma história interessante de um jornalista famoso aqui nos Estados Unidos que conseguiu a assinatura de 22 pilotos campeões de Fórmula 1 num capacete que será vendido por uma causa beneficente. Bom, comecei esse projeto, acredito que foi no ano de 2007 ou 2008. Eu quis ter assinaturas de todos os campeões da Fórmula 1 em um capacete, no qual depois seria leiloado ou vendido diretamente e o dinheiro arrecadado seria doado a uma instituição de caridade. Finalmente, consegui todas as assinaturas, sendo que a última foi de Nelson Piquet. Dessa maneira, consegui todas as assinaturas. Tive sorte também de pegar a assinatura de Phil Hill, o único campeão de Fórmula 1 nascido nos Estados Unidos. Ele assinou pouco antes de falecer. Esse projeto levou 3 anos para ser completado. Então, eu tenho um capacete para ser leiloado ou vendido, assinado por todos os campeões vivos da Fórmula 1 e ainda Phil Hill. Conseguir 22 assinaturas de campeões mundiais de Fórmula 1 foi muito difícil conseguir isso? Por incrível que pareça, não foi tão difícil.
O Indianapolis Motor Speedway me facilitou o contato com todos os pilotos da Fórmula 1. Levei mais ou menos 3 meses me correspondendo com eles e marcamos um encontro. Por exemplo, Michael Schumacher me falou que estaria num hotel na cidade de Toronto, no Canadá, a tal dia e tal hora, e que se eu estivesse em seu hotel naquele momento, ele assinaria. E assim foi como aconteceu. Eles foram bastante receptivos. Alain Prost me convidou para visitá-lo em sua casa em Paris. Niki Lauda me chamou ao seu escritório em Viena. Nelson Piquet me convidou para ir a Brasília, onde o encontrei na sua empresa. Fui na casa de Mario Andretti, na Pensilvânia. Também fui na casa de Emerson Fittipaldi, em Miami. Talvez fácil não seja a palavra correta, mas também não posso falar que foi algo praticamente impossível. Quero deixar claro que todos os pilotos que encontrei me ajudaram bastante. Vários deles bastante amigáveis também. Todos eles sinceramente interessados no projeto. E os motivos do projeto, e também nenhum me disse não. Isso para mim me deixou quase surpreso, porque quando falei deste meu projeto para colegas da imprensa americana, me avisaram que são pessoas difíceis, mas na verdade foi muito diferente. Fale agora sobre a instituição de caridade que você ajuda. Faz uns 3 anos, o neto de Richard Petty, o piloto Adam Petty, no ano 2000, morreu num acidente durante um treino de New Hampshire. Em sua homenagem, a família Petty, liderada pelo seu pai, Kyle Petty, abriu aqui no estado da Carolina do Norte uma colônia de férias para crianças deficientes, que caso contrário, não poderiam frequentar nenhum lugar durante as férias. É um lugar com médicos e enfermeiras disponíveis a tempo integral, onde as crianças durante todo o tempo que estão lá celebram apenas que são crianças. É um lugar chamado Victory Gang Camp e devido à minha amizade com a família Petty, é essa a instituição que eu ajudo. Journalistic career, that's a charity I've chosen to support. E o Curva do S vai ficando por aqui. Semana que vem tem muito mais no Esporte Interativo. Muito obrigado pela audiência e não esqueça, lugar de correr é na pista. Até lá.